Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 1. Segura em 1 Samuel capítulo 1, nosso texto central de todos os 12 dias. Todos os 12 dias, nosso texto central é Isaías 54. Então segura o dedo em 1 Samuel, enquanto eu leio para você Isaías 54, e depois a gente vai para 1 Samuel. Preste atenção. Que diz assim o texto, o ano da expansão. Que diz assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. É uma boa palavra, porque transbordarás, estarás acima da borda. Vai derramar para quem está perto, para a direita, para a esquerda. E olha o que ele está falando sobre os seus filhos: a tua posteridade possuirá as nações, e farão que se povoem as cidades assoladas. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Entra esse ano de 2022 deixando o medo para trás. Não, não e não temas, porque não será envergonhado. Ele vai honrar a tua coragem. Quando você deixar o medo de lado, Ele vai honrar a tua coragem. Os seus passos de fé não serão envergonhados no ano de 2022, porque Ele vai honrar a tua coragem. E eu ouço Ele dizer: coragem, Zorobabel, coragem, Josué. É a sua hora de se posicionar naquilo que Ele está fazendo. Não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois você vai se esquecer da vergonha da tua mocidade, e não vai se lembrar do opróbrio da tua viuvez. O Senhor, porque o teu Criador é o teu marido, Ele cuida de ti nos pequenos detalhes. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Você não vai se lembrar do passado de dor que você veio. Você não vai se lembrar marcas que o deserto te trouxe. Você não vai se lembrar. Você vai se esquecer. Quando tentarem falar assim: olha, mas lá daquele lugar, eu falei: eu não me lembro. Deus curou a minha mente, Deus curou as minhas lembranças, Deus curou as minhas memórias, Deus curou a minha dor. Não é mais Manassés, não é mais a minha dor, mas é aquilo que Deus vai fazer e está fazendo na minha vida nesse ano de 2022. Deus está curando a tua memória, Deus está curando a tua mente. Você não será mais programado para aquilo que vai dar errado. Você não vai mais se programar com uma expectativa ruim. Você não vai mais ficar esperando que as coisas tenham errado, ou esperando que a próxima crise te alcance, porque Deus está curando a tua mente hoje. Então coloca a mão na tua cabeça assim e repita comigo: Deus está curando a minha mente. Eu não vou me lembrar mais. Eu não vou me lembrar mais. Eu não vou me lembrar mais. Aleluia. Aleluia. Essa é uma boa palavra, irmãos. Essa é uma boa palavra. Eu não vou me lembrar, porque toda vez que você se lembra da dor, você se programa para agir conforme aquilo que você está sentindo.
Mas Deus está falando, você não vai se lembrar mais da tua vergonha, porque Ele é o teu marido, Ele é que cuida de você. Ele cuida, Ele protege, Ele é o teu sacerdote, Ele é aquele que te provê, Ele cuida de você, Ele se importa com você. Então canta alegremente, ó filha de Sião. Nós temos 12 palavras recheadas de revelação nesse texto. Então eu estou dizendo para você que a gente está começando por aqui, e Ele está falando, canta alegremente, mente ao estéreo. O que eu quero ministrar para você hoje é rompendo a esterilidade. Eu acredito que Deus tem levado pessoas a um ambiente de esterilidade para revelar algumas coisas que Ele quer fazer. Eu não sei como foi os últimos anos na sua vida. Eu não sei se você passou por algum contexto, alguma área de esterilidade, mas eu sei, hoje é o dia de Deus romper isso dentro de você, na sua história, na sua família, na sua casa, naquilo que você colocar a mão. Deus precisou nos colocar nesse contexto para poder ministrar os nossos corações. A palavra, vocês estão me ouvindo bem? Amém ou não amém? Amém? Vocês estão meio com dúvida aí. E se a fé vem pelo ouvir, tem que ouvir bem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Se vocês não ouvem bem, não é possível ter fé. Tá melhor agora? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de esterilidade, nós precisamos nos apropriar de alguns contextos aqui, porque principalmente esse texto está falando sobre isso. Deus está se apresentando para a nação. Ele está dizendo que existe uma esterilidade na nação de Israel. Está usando o profeta para dizer isso. E é interessante você se atentar, porque esterilidade é sinal de que Deus fechou o fluxo natural de reprodução. Aquilo que é natural, que foi criado para gerar. A Lu falou ontem sobre isso, que estamos grávidos. Eu preguei também na Nova Dimensão, nós estamos grávidos. E agora já tem umas 7 irmãs grávidas aqui na igreja. Cuidado com a água do bebedouro, ela tá liberada, irmãos. Então cuidado com isso. No ambiente profético, palavras se tornam decretos. Então não se esquive daquilo que Deus quer fazer. Nós temos 7 grávidas. Eu não sei, mas parece ser profético. Mas isso sinaliza o lugar que nós estamos entrando. Isso sinaliza, e nós oramos aqui à frente. Deus falou, estamos gerando, estamos grávidos disso. Mas Deus tem falado isso conosco. E Ele está rompendo com a esterilidade, aquilo que está sendo interrompido por um fluxo natural, aquilo que está paralisado, travado, engessado, ou está impedido de fluir. Deus criou a mulher, e você sabe disso, deu a ela a capacidade de dar vida, deu a ela a capacidade de gerar. Ele pega essa figura da mulher para instituir a nação ou a igreja, algumas aplicações da palavra. Então a nação estava impedida de fluir de maneira natural, com o seu fluxo, aquilo que Deus criou e projetou ela para fazer. Então a primeira verdade e a primeira palavra que eu quero liberar é que tudo que está sendo impedido do fluxo natural de ser reproduzido, multiplicado na tua vida, hoje Deus vai intervir e nós vamos entender o porquê isso está impedido de fluir. Porque a esterilidade, ela aponta para um contexto, ela não aponta só para um quadro de não gerar, ela aponta para um contexto, um ambiente no qual fez com que não pudesse gerar. Então eu estou te dando algumas palavras aqui sobre isso para você entender. Então, quando está falando da mulher, está falando da igreja, está falando da nação, está falando do derredor, daquilo que foi provocado
por Deus muitas vezes. Então Deus está nos levando para um lugar de inquietação, desconforto, de insatisfação, e não é porque não somos gratos por aquilo que Ele tem feito, mas é porque nós nos deparamos com algumas coisas que não estão fluindo de maneira natural e precisam de uma intervenção divina para que voltem a fluir, amém? Então você veio para o lugar certo, e por isso eu desafio você a fazer os 12 dias, porque nesses 12 dias Deus vai expandir você, sua vida não será mais a mesma, sua casa não será mais a mesma. 12 dias para um ano, você vai viver nesse ano os melhores dias da tua vida, e são dias que você vai plantar, você vai semear adoração, entrega, renúncia, você vai romper com esse céu, para você entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Então tudo que não está fluindo de maneira natural, quando foi criado por uma ordem divina, Ele vai alinhar, Ele vai ajustar, Ele vai intervir, para que nesse ano seja o ano da expansão. Quando Ele está falando que a esterilidade é a incapacidade de gerar, incapacidade de expandir, de multiplicar, de chegar ao seu dobro, de fluir naquilo que é de direito, como porção de herança. Nós temos falado aqui que somos uma casa de porção dobrada. Nunca é só para nós, sempre é para mais alguém. Sempre é para mais alguém. Então Deus está nos levando a esse lugar. Então vamos lá, vamos partir um pouquinho aqui para isso. Insatisfação, desconforto, frio na barriga, desafios maiores do que nós. Deus está nos levando para esse ambiente, literalmente para esse ambiente. E aqui que eu entro com você, em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia nos conta a história, e eu quero ler esse texto para você. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha muitos filhos, tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali dois dos filhos de Eli, Ofni, ou Hofni para os mais íntimos, e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecera o seu sacrifício, dava a ele porções dessa para Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a havia deixado estéril. Meu Deus. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que choras? E por que não come? E por que o seu coração está triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Que convicção desse marido. Primeiro ele começa uma conversa sem noção, porque todo ano a mulher ia para o lugar e chorava. E ele pergunta por que ela está chorando, porque ele sabe que ela está chorando. No final da conversa ele revela que ele não era um sem noção, ele estava se fazendo de desentendido. Porque ele fala: por que você está chorando? Por que você não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele sabia o motivo, mas mesmo assim perguntava. Isso é um toque para os homens. Após terem comido e bebido, aí resolveu, né, que Ana foi comer. Comeram e beberam em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira. Guarda isso, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então guarda isso, amargura de alma, oração e choro abundante. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu lhe darei todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios.
Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe saía voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e a minha aflição, eu tenho falado até agora. Então ele respondeu: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela achou, e ele disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi com seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Amém ou não amém? Contexto de Israel, sacerdotes que não ouvem a Deus, uma nação que a lâmpada está se apagando, um contexto de crise espiritual. E aí Deus usa uma mulher, preste atenção, mulheres, vocês são portais do céu na terra. E Deus usa gestação para dar luz a isso, a significado. É muito mais do que somente um filho, mas é significado no mundo espiritual. Então Deus usa uma mulher e cerra o ventre dela, fecha o ventre dela, para que ela possa entender aquilo que Deus quer fazer. Mulheres, percepção espiritual Deus deu a vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 15 fala: eu vou fazer de você, mulher, inimiga da serpente. Por isso que a mulher vê coisas que às vezes o homem não vê, porque ela foi dotada de um sentido espiritual. E algumas pessoas chamam de sexto sentido, mas a Bíblia fala de uma intuição divina, um chamado, uma vocação, uma capacidade para visualizar e enxergar aquilo que muitas vezes os homens não veem. Então eu quero, irmã, que nesse ano você continue sendo batizada de discernimento na presença do Senhor, para entender o que Deus quer de você nesse ano de 2022, amém? Glória a Deus. Então acho que eu já estou pregando, porque uma mulher que tem a madre cerrada, ela está impedida de dar a luz aos projetos e os processos de Deus, que Ele quer fazer e realizar, através dela, não só através dela, mas sinalizando para a nação, sinalizando para o momento. Então ele cerra a madre para dizer: algumas coisas não estão fluindo bem, você precisa perceber. Então quando você vê que algumas coisas não estão fluindo bem, isso muitas vezes é um sinal de Deus para te empurrar para um lugar onde Ana estava: choro, quebrantamento e amargura, e aflição e entrega. Então eu não sei se você está percebendo algumas coisas, mas algumas coisas começaram a secar perto de muitas pessoas. Posso entrar nisso com você? Tem muitas coisas que já não estão fluindo na sua vida faz um tempo. Tem muitas coisas que já não estão no fluxo natural, naquilo que Deus planejou para você faz um tempo. E você precisa ter um entendimento de quando as coisas começam a secar, é um apontamento para aquilo que Deus quer fazer. Elias, todos os dias, ia no riacho de Querite pegar um pouco de água. Todo dia que ele via, pegava a água não estava crescendo, ela estava diminuindo. Ela estava diminuindo. Todo dia ele ia lá e via a água diminuindo. E ele voltava, e a água diminuía, ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, ia secando. E aquele rio que um dia estava saciando a sede dele, agora está improdutivo, infértil, não pode mais saciar a sede dele. Então quando há esterilidade, é sinal que Deus está querendo de você movimento. Deus fala com Elias: Elias, sai desse lugar que está secando e se mova para a próxima estação que eu quero falar com você. Então algumas coisas secaram em 2021 na sua vida, na minha vida, mas não é coisa do diabo, preste atenção. É Deus apontando que se tem alguma coisa estéril, Ele quer alinhar você de dentro para fora. Se seca no exterior, é porque Ele quer alinhar o interior. O que Ele estava querendo falar com o profeta? Está secando fora, mas eu quero que você se mova dentro, por fé. Sai desse lugar e vai para outro lugar. Aí quando ele vai para outro lugar, é ilógico, é insensato, não tem razão nisso. Porque agora uma mulher, uma viúva, pobre, endividada, que vai alimentá-lo. Porque quando há esterilidade, Deus quer quebrantar o nosso interior, para nós nos movermos por fé.
O riacho estava secando, mas Deus estava falando: ao seu redor pode estar estéril, mas eu sou o Deus que faz todas as coisas, transforma todas as coisas. Eu posso usar uma viúva para te alimentar, eu posso fazer do meu jeito, porque eu sou o Senhor. E agora ele vai, uma viúva para alimentar, estava secando. É isso que eu quero mostrar para você hoje aqui. Deus permitiu algumas áreas ficarem estéreis na sua vida no ano de 2021, para você entender o que Ele quer de você, porque só assim você vai enxergar o que Ele quer de você. Algumas coisas Ele secou, algumas portas Ele fechou, mas foi quando Sadraque, Mesaque e Abidnego viram a porta da fornalha se fechar, foi nesse momento que eles viram o quarto homem. Nem toda porta fechada é o inimigo que fecha. Deus fecha a porta para você entender que Ele quer um lugar de intimidade com você, e Ele quer quebrar a esterilidade da tua vida, para que você possa entender o que Ele está fazendo nos dias de hoje. Se Ele está secando, é porque Ele já tem um plano para você. Lázaro está morto, Lázaro está doente, Jesus não vai. Lázaro chega depois de 4 dias, era 2 dias de viagem só, ele chega 2 dias depois, Lázaro já estava morto. Por quê? Precisava fechar a porta, precisava ficar estéril, precisava ter aquela morte para Jesus se manifestar na vida dele. É isso aqui que a gente não entende, é isso aqui que a nossa teologia não nos permite muitas vezes encarar a seca, encarar a esterilidade como a mão de Deus, para nos empurrar para um lugar de quebrantamento e um lugar de humildade e adoração na presença dEle, que sem a esterilidade nunca ia acontecer. Nunca. A Bíblia fala que Ana, ela subia, adorava, chorava, se quebrantava, se humilhava. E ela tinha porção dobrada, mas ela não estava ligada para a porção externa, ela queria aquilo que o céu podia dar. Ela não queria aquilo o texto fala que ela subia e amargurava a sua alma. E o marido dela, para compensar, dava a ela porção dobrada, mais do que dava para outra que tinha filhos. Por quê? Porque você tem que entender que a sua esterilidade não é culpa de quem está gerando. Presta atenção, Penina não tinha culpa de gerar, se Ana não gerava. A culpa não era dela que estava multiplicando. Deus queria tratar com ela. E claro que todo mundo já pregou falando sobre Penina, que a mulher que era ruim, que a mulher que era nada, mas ela não tinha culpa de gerar. O tratamento de Deus era com Ana. Então para de olhar para quem está gerando e falar: por que comigo não? Porque Deus está tratando com você. Começa a celebrar quem está gerando, porque Deus está tratando o seu coração. Porque quando seca fora, Ele quer tratar dentro. Maior que a esterilidade de Ana no seu ventre, era a esterilidade das suas emoções, que Deus precisava tratar. Deus está nos tratando e nos alinhando. Gente, olha, Deus vai nos prosperar, vai nos fazer romper, é o ano da expansão, eu estou convicto disso, eu estou pregando sobre isso, eu estou respirando isso. Eu falei com os líderes aqui, na reunião que nós tivemos na quinta-feira aqui, o ano passado. Eu falei com eles assim: pode ficar tranquilo, esse vai ser o melhor ano que você já viveu. Pode ficar tranquilo, você vai prosperar tanto, que você vai ter para dar para outros. Fica tranquilo. Só que, saiba de uma coisa: Deus vai trabalhar de dentro para fora. Vai ser um ano de maior expansão, mas vai ser o ano de você cuidar da sua casa, o ano de você alinhar as coisas dentro da sua casa, da sua vida. É o ano de quebrar a esterilidade. Então, eu estou pregando isso, eu estou vivendo isso. Só que Deus está secando coisas fora, para mostrar que dentro precisa romper. É isso. Elias viu o rio secar. Quando a porta da fornalha fechou, eles viram o quarto homem. Lázaro morreu.
Jesus não chegou a tempo, mas Deus estava no controle. A Bíblia fala claramente: Deus cerrou a madre de Ana. Deus não permitiu que ela pudesse gerar no tempo que ela queria. Então, nem toda estação é estação de gerar. Tem estação que Deus segura e impede que você gere. Para quê? Para te levar para um lugar maior de quebrantamento. Então, talvez você veio de um lugar de 1 ou 2 anos de não gerar nada, de infrutífero, um lugar infértil. E agora, hoje você está entendendo o que Deus está falando com você. Presta atenção. Todo ano oferecia sacrifício e tinha porção dobrada. É tão poderoso isso que as porções que ela recebia já não era mais satisfatório para a sua alma, porque ela foi para um lugar de insatisfação tão grande, porque agora ela era ela e Deus. Deus trouxe muita gente aqui que está no momento que é só você e Deus, que algumas coisas não satisfazem mais, que é só a presença dele para te satisfazer. Ele precisou secar algumas coisas para você perceber que é só Ele, que é só o Senhor que satisfaz, que é só Ele que faz, que embora você possa ter porção dobrada, embora possa ter tudo, está faltando uma coisa. E é isso que a gente está falando aqui. É sobre isso que a gente está falando. Ele não vai expandir fora se ele não expandir dentro. Mas Ana precisou chegar num lugar com Deus. Ana precisou chegar num lugar com Deus. Ana precisou chegar num lugar de abrir mão do controle para que Deus pudesse ser glorificado na vida dela. Por quê? Deus nos pressiona. Por quê? Deus nos deixa num lugar de esterilidade. Por quê? Deus permite algumas coisas secarem. É muito simples, mas dolorido, para quebrar o controle. Então repita comigo: a pressão quebra o controle. A Bíblia fala que todo ano Ana era pressionada por Penina. Se não fosse Penina, Ana não teria chegado no lugar que chegou de quebrantamento em Deus. Então eu posso te dar uma palavra esquisita? Posso? Deus está levantando Penina para te levar no lugar de pressão. Esse lado acreditou, porque são os pastores. Eu vou brigar com eles se eles não glorificarem. Mas esse lado aqui, eu quero te dizer que Deus vai levantar Penina para te colocar no lugar de pressão. Porque só esse lugar de pressão vai quebrar o que está dentro e vai romper com a esterilidade. Amém ou não amém? Deus está te preparando para gerar. E é poderoso que Ana vai gerar. Ana vai gerar o profeta, o sacerdote e o rei que a nação nunca teve. Ana vai inaugurar um novo tempo através da sua gestação. Ana vai dar materialização àquilo que Deus está falando e fazendo. Ela vai ser um portal do céu na terra. Só que Deus está usando situações para provocá-la. Faz assim para o irmão que está do seu lado. Deus está usando situações para provocar você. Nunca mais fale mal de Penina. Ela até que era uma pessoa legal. Ô pastor, por que isso está acontecendo comigo? É a pressão te apertando. Porque é na pressão que o carvão se torna diamante. É na pressão que aquela carne dura que a gente compra, cara pra caramba, se torna uma carne molinha. É uma boa palavra pra você dizer pro irmão que está do seu lado: a pressão está te deixando molinho. A pressão está te deixando mais humilde, porque você andava com o nariz em pé assim, ó. E a pressão está te deixando. Eu posso ajudar alguma coisa aqui? É Penina te apertando. É Penina mostrando que você não tem condição de gerar sozinho, se não for o Senhor.
Eu sei que você queria uma outra palavra para começar o ano, mas você sabe que eu tenho um compromisso com o Pai. E eu não guardo ressentimento. Dinheiro eu estou tentando. E quanto mais palavra de Deus. É Penina dizendo: você não pode gerar sozinha. Você não pode gerar sozinha. E fica ligado, porque se você não perceber, Penina pode te levar para um lugar de distração e fazer você supervalorizar suas emoções. E você vai viver nos cantos chorando. Tadinho de mim, coitado de mim, você não sabe a minha história. Nem era para eu estar aqui, meu Deus. Aí você fica cantando, está sofrendo, mas também está aprendendo. Aí você pega aqueles louvores, sofrência gospel, que deveria ter uma advertência, proibido para menores, que causa muita toxina na sua alma, fortalece o seu ego, e você fica: isso mesmo, Senhor, eu estou sofrendo mesmo, tadinho de mim. Mas se você supervalorizar suas emoções, você vai deixar de ser governado pelo Espírito. E aí você vai ser uma pessoa governada pelas circunstâncias. E não é isso que Deus quer no ano de 2022 para você. Deus quer que você se levante em coragem, em ousadia, em graça, em quebrantamento. Deus está preparando promoções poderosas para você em 2022. Mas Ele vai tratar suas emoções para você não ficar, como diria minha avó, metida besta. Quando você chegar lá, você vai continuar com o coração humilde, vai saber porque Deus te colocou lá, porque Deus te promoveu, porque Ele fez isso na tua vida, porque Ele fez isso na tua família, porque Ele fez isso na tua casa. Eu estou falando para gente que está sendo fustigado por Penina, mas que não está deixando as emoções mandarem no seu coração. Continua subindo para o lugar de adoração, continua subindo para o templo, continua subindo para adorar, Rafa, continua subindo o monte, não deixa, não é paralisado para as emoções. Está estéril, mas está adorando. Não viu ainda o fruto da oração, mas continua clamando ao Senhor. Continua, fala com o irmão que está do seu lado, continua. Fala com ele, continua indo todo ano adorar. Fala com ele, continua subindo o monte sempre. Não para, continua. Sabe por quê? Porque o Pai está vendo você. O Pai está vendo você. Sabe aquela barrinha de download carregando, pastor Murilo? Eu vejo que tem gente que já está assim, 97%, 98%, 99%. Eu vou desistir, eu vou largar tudo, pastor. Não larga não que está 98%. Sobe mais um ano para adorar, sobe mais um pouco para adorar, sobe mais um pouco, fica nesse lugar, fica em adoração. Eu preciso segurar minha voz, que eu vou pregar 5 vezes, né, Paulo? Mas eu não me aguento. A Paula fica assim para mim ali. Fica mais um pouco. Fica mais um pouco, você está perto de romper com a esterilidade. Fica mais um pouco, porque Deus não está te preparando só para você chegar lá, Ele está te preparando para se manter lá. Não é só para você chegar lá. Tem muita gente que ora muito para chegar lá, mas não ora para se manter lá. Mas Deus está te preparando para chegar lá, Ele está te treinando para chegar lá. Todo ano Ana subia. Estava sendo distraída. Porque Penina não era a inimiga. Penina estava empurrando ela para o projeto. Penina estava empurrando ela para o propósito. Penina estava empurrando ela para perto de Deus. Porque ela ficava bufando. Penina passava com os meninos de chupeta na frente dela. E ela fica catarrento, negócio de gripe, os meninos correndo. Penina passava ficavam para trás, caía uma manta, caía um negócio, bateu com o outro. E ela ficava ali. Ela era empurrada para o lugar que Deus a queria. Você não percebeu até hoje,
Mas Deus está usando situações para te empurrar para onde Ele te quer. Ele está, te empurrando para o lugar. E qual lugar é esse? Ela fala aqui: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tem a amargura da sua alma. Tem a amargura da sua alma. Tem choro no seu coração. Tem orações que estão guardadas dentro de você, que só vão sair depois de muita pressão que você viveu. As maiores orações não são geradas em ambientes de bonança. As orações mais poderosas são geradas em ambientes de pressão, onde Deus nos leva para romper com a nossa esterilidade, onde Ele cerra, onde Ele fecha, onde Ele impede, onde o fluxo natural foi interrompido, e agora eu não posso mais gerar por mim mesmo. Para onde eu vou? Para um lugar de choro, quebrantamento, aflição, e aí Ele começa a romper dentro de mim aquilo que ninguém pode romper. Então, como que Deus tem para nós? Deus tem para nós. Se você está num ambiente, num lugar, num momento da sua vida, você está inquieto, angustiado, não sei porquê, porque eu estou angustiado, isso não estou vencendo isso na minha vida, estou rompendo isso, eu não sei, já tentei de tudo, já fiz tudo. Deus está te levando para esse lugar. E é interessante que Ana deixou de chorar diante do seu marido, porque o marido nunca chora. Ela foi chorar diante do Senhor. Ela muda o foco do seu choro. Ela chora com a pessoa diferente, com o Senhor. E quando ela chora diante do Senhor, ela traz à tona aquilo que muitas vezes nós não queremos vivenciar. O sacerdote, ele já não tinha percepção de quem estava quebrantado ou quem estava embriagado. Ela é usada para trazer um retrato, uma análise de como os sacerdotes estavam se comportando. Porque mais triste que uma mulher estéril é um sacerdote que não pode discernir quem está cheio de Deus ou cheio de vinho. E ele perdeu essa percepção. Só que o choro de Ana provocou um abalo na estrutura sacerdotal da época, porque aquilo que ela estava gerando. Choro. Ela se quebrantou. Ela foi para Deus. Então tem coisa que você está brigando com Penina, canalizando sua energia, mas você tem que chorar diante de Deus. Sabe quando a esterilidade ela é rompida? Quando você chora diante de Deus e não chora com Deus porque Ele não fez aquilo que você queria. Ela derramou a sua alma. Ela chegou num lugar de quebrantamento que naturalmente não chegaria. Mas por quê? Porque ela foi empurrada para um lugar que ela se deu conta: sozinho eu não consigo. Não dá para eu gerar. Eu não posso gerar. Se eu fosse explanar para você aqui o que seria para uma mulher não gerar na cultura judaica, você pega o exemplo de Sara, amaldiçoada, até que Deus muda o seu nome. Então Ana encontra um lugar de quebrantamento em Deus. E quando ela encontra um lugar de quebrantamento em Deus, eu estava falando que a pressão quebra o controle. Ela chora diante de Deus e ela fala o quê? Tudo que eu mais quero, eu devolvo para o Senhor. Aqui que está o segredo. Quando a esterilidade é rompida, quando eu entro no lugar de quebrantamento, quando eu paro de lutar com Penina, entendo que eu estou sendo empurrado pelo propósito. Terceiro, quando eu deixo o controle, eu deixo a pressão quebrar o controle que eu tenho sobre toda a situação. Porque Ana queria controlar toda a situação. E agora ela vai diante de Deus e fala assim: tudo que eu quero é um menino. Tudo que eu quero é o Samuel. Mas agora, diante de tudo que eu estou vendo aqui, eu não posso gerar. Eu vou entregar a minha dor para o Senhor e a minha esterilidade para o Senhor. Vou devolver para o Senhor. E se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Ela abre mão de controlar os resultados. Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai abrir mão de controlar os resultados. Controlar os resultados te cansa mais do que tudo.
desgasta suas emoções, desgasta a sua vida. Você quer controlar o resultado, você quer controlar tudo. Isso te cansa. Anda pela pressão. Permitiu que o controle fosse quebrado. Então essa é uma noite que você permitir que Deus quebre o controle, para Ele assumir o controle, e você devolva para Ele aquilo que só Ele pode fazer. Aquilo que só Ele pode fazer. No ano de 2022 na tua vida, tem coisa que você não vai fazer, e Ele está usando situações para mostrar a sua incapacidade. Ele está usando situações para mostrar o quanto você não pode sozinho, por mais que você tente. Então você precisa pegar o controle e devolver para Ele. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Amém? Vocês estão comigo, amém? Vamos partir para o fim. Deus permitiu mulheres da Bíblia ficarem estéril para aumentar a sua glória na vida delas. Eu podia listar aqui, fazer uma lista de mulheres estéril que a Bíblia teve. Sara não podia gerar. E aí entra a história, Gênesis 15, 16, você vai ver a história, que por causa da sua esterilidade, ela quis dar uma força para Deus no projeto. E aí Abrão se deita com Agar. Você sabe da história, gera um filho que dá problema até hoje. Porque se você não entender que a esterilidade é para tratar com você, você vai gerar atalhos e vai criar filhos que Deus não mandou você gerar. Amém ou não amém? Então pare de gerar aquilo que Deus não te mandou por fruto da sua ansiedade, do seu medo, da sua insegurança, ou por sua necessidade de controle. Pare de querer dar jeito naquilo que Deus prometeu para fazer do jeito dele. Amém ou não amém, irmãos? Vocês me amam ainda? Amém? Sara era estéril, mas Deus queria tratar Abraão e Sara pela sua esterilidade, e não que eles dessem uma força para Deus. Quando Abraão decide se mover, Sara começa a gerar. Quando Abraão se posiciona, Sara começa a gerar. Deus muda o nome dele e dá a ele a possibilidade de gerar, mesmo avançado em idade. Isso faz muito sentido, porque não é sobre a minha condição, é sobre a palavra que Deus liberou. Não é sobre a minha limitação, é sobre a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Não é sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer, não é sobre o meu tempo, é sobre o tempo de Deus na minha vida. Não importa se ela tinha 90, não importa se ela tinha mais, o ventre amortecido, não importa. Deus deu uma palavra, Ele vai cumprir. É isso que você precisa entender. Outra mulher que era estéril, a mãe de Sansão, era estéril. Juízes capítulo 13. Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. A mãe de Sansão era estéril. Gerou Sansão, o Hulk da Bíblia. Se tivesse um Marvel do Antigo Testamento, Sansão estaria entre eles. Não podia gerar. O anjo aparece para ela e fala: mulher, você vai gerar. Vou acabar com a sua esterilidade. Deus está falando para muita gente aqui hoje: você vai gerar. Vou acabar com as áreas da sua vida que estão estéreis. Vou acabar com a esterilidade da tua vida. E Deus sempre procura alguém estéril para a glória dele ser maior. Então se tem alguma coisa estéril na tua vida, pode ficar tranquilo que ainda hoje Ele vai te procurar. Vai enviar um anjo, vai chegar até você e vai falar assim: ao contrário do que você pensa, a última palavra não vem da circunstância, a última palavra vem do céu. Você vai gerar, mulher, vai ser nazireu, vai ser separado, vai trazer um impacto nessa geração. Seus olhos vão ver. Não duvide do que eu vou fazer com você. Você vai gerar, vai ser tão poderoso que a terra não tem pedagogia para ensinar. Você vai ter que aprender com o céu. E aí ela sai correndo e faz o quê? Conta tudo pro seu marido.
Porque tem hora que Deus quer quebrar a sua esterilidade, mas Ele precisa de alguém para estar junto com você. Deus não vai fazer sozinho na tua vida. Você precisa aprender a compartilhar o que Ele está fazendo na sua vida com pessoas que vão gerar junto com você. E ela corre e faz, sabe o quê? Conecta com o marido. Aqui é uma palavra boa. Dava até para pregar na rede de casais. Mulheres, aprendam a compartilhar com os maridos aquilo que Deus está falando com você. Ah, mas meu marido não vai entender. Vai. Quem dá entendimento é o Espírito Santo, não é você não. Ah, mas eu tenho mais entendimento espiritual que ele. Quem te disse isso? Esse ano Deus vai alinhar as famílias. Deus vai alinhar as casas. Deus vai levantar os sacerdotes. Deus vai colocar as esposas no lugar junto com os seus maridos. Deus vai trabalhar com a sua casa e com a sua família. Para de querer correr na frente, você vai correr junto. Mas ela não se acha super espiritual quando recebe a revelação de Deus. Ela vai e conta tudo para o marido. E o marido duvida. Porque geralmente é assim. Mas ela não desiste dele. O anjo, aí ele fala assim, ó, se apareceu para você, vai ter que aparecer para mim. O cara está querendo engajar, está querendo. E aí o anjo aparece de novo, o que ela faz? Espera aí, vou chamar meu marido. Aparece para ela. E ela fala o quê? Vou chamar meu marido. Coloca junto, irmã. Você vai ver o que eu estou te falando. Porque Deus quer alinhar. Ah, mas meu esposo não responde. Porque você também não ajuda. Você precisa ajudar. Amém, irmãs? Ainda me amam? Amém, glória a Deus. Ajuda, compartilha. É claro que a pedagogia, a didática, a forma de pensar, a estrutura é totalmente diferente. Vem do barro, é bruto, não sabe lidar com muita coisa ainda, supletivo, mas conta, compartilha, no espírito é a mesma coisa. No espírito. Oh! Mas você fica lá, não, eu que recebi, eu que sou intercessora, eu que... Não! Vai chamar seu marido, mulher. Vai contar para ele o que Deus está falando. Bota ele no lugar dele, fica no seu lugar. Aí foi lá, chamou o marido foi ouvido do céu, ouviu o que Deus tinha para fazer, alinhou as coisas, gerou um menino e falou assim, ó, sua dieta vai mudar. Fala com ela, vai mudar a sua dieta. Porque Deus, quando quebra a sua esterilidade, Ele seleciona aquilo que você vai comer. Ele vai trazer uma nova dieta para você. Porque quando você está no Egito, vou falar essa, Paulo. Quando você está no Egito, você come a comida que te dão. É sobrevivência. Você não pode escolher nada. Você dá misericórdia, ainda bem que chegou. Quando você está no deserto, você vive da misericórdia. Você come maná, que tem gostinho de mel, que te faz lembrar da promessa. Para você não acostumar com o maná, é um gostinho, só um gostinho. E tem muito crente, claro que não aqui, que acha que maná é comida pro resto da vida. Tem muito crente que está falando assim, não, só o gostinho tá bom. Tem muitos que não entraram na plenitude do propósito de Deus ainda, porque querem só o gostinho e não querem a terra que manda leite e mel. Quando está no deserto, você come maná, porque é fruto de murmuração e é ato da misericórdia de Deus. Murmuraram, reclamaram, Deus deu um maná. Deus podia fazer outra coisa se eles não reclamassem. Maná é misericórdia, medida contada. Não tenta guardar para outro dia não, que estraga. Mas quando você entra na terra prometida, você come dos frutos da terra. Dois homens carregam um cacho de uva. É transbordante. Então quando Deus muda a sua estação, Ele muda a sua dieta. Quando Deus está te preparando para gerar, Ele fala, não coma isso, mas coma isso. Se alimente disso, porque é o céu que vai gerar em você. Ele rompe a sua esterilidade e te devolve para o propósito, mas você tem que fazer a sua parte. Tem que se posicionar. Então chama o teu marido, alinha a tua casa, alinha a tua família. Agora pode gerar. Aí gera um menino mais forte que já andou sobre a terra, porque teve alinhamento. Mas quem era estéril? Isabel.
Isabel gerou quem? João Batista. E Jesus fala com ele assim, fala para os discípulos: não existiu um homem maior até hoje que João Batista. Por quê? É dos ventres de esterilidade que Deus tirou os maiores homens da palavra. É do lugar de impossibilidade, de incapacidade, de não posso fazer, que Deus construiu ambientes proféticos poderosos para mudar nações. O que Deus está falando conosco hoje aqui, para a gente poder orar? Se nós entendermos onde está o nosso ponto de esterilidade, entregarmos para Deus, não querendo mais controlar essas situações, Deus vai nos visitar, como visitou todas essas mulheres e rompeu com a esterilidade delas. Mas isso só acontece quando entramos num lugar de quebrantamento em Deus, quando entramos num lugar de entrega a Deus, de renúncia, de eu estou aqui para te adorar e só tem o Senhor. Eu não quero porção dobrada da terra, eu quero a porção que tem do céu para mim. Quando Ana entra nesse lugar, ela gera e ela desenvolve a sua vida. E aí ela gera Samuel. Quem foi Samuel? Foi um homem que a Bíblia fala que nenhuma palavra caiu por terra, que ele liberou. Foi a representação de profeta, sacerdote e rei. Foi que ungiu Davi, foi que ungiu Samuel, ou Saul, foi que ungiu reis. Foi um homem que levantou, fez um avivamento. Mas veio de um ventre estéril. Então as maiores nobrezas, os maiores projetos estão vindo de lugares que são improváveis.